Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal do Antítese, um canal que nós falamos sobre apologética, falamos sobre teologia, sobre sexualidade e tantos outros assuntos. A gente está lá no Instagram e a gente tem vindo aqui pro YouTube, né? Porque muitos de vocês, inclusive, têm falado também que no YouTube a gente tem essa ferramenta para falar conteúdos mais extensos, né? Mais longos, a gente consegue conversar mais sobre os assuntos. Vamos lá, no último vídeo que a gente postou, nós falamos sobre a teologia da apologética, né? E como nós temos um respaldo bíblico para falarmos sobre isso. Quero continuar nessa temática, mas tratando mais a respeito de uma introdução à apologética e também trazendo uma definição sobre o que é apologética e onde nós encontramos a apologética na Bíblia. Mas vamos começar então. É ou não é verdade que muitas vezes é difícil a gente conversar ou falar sobre Jesus para as pessoas? Muita gente à nossa volta, no nosso trabalho, às vezes na nossa faculdade, já chega com um pré-conhecimento, né, ou um pré-conceito sobre o que é cristianismo, o que é Deus, e trazem inclusive barreiras culturais que nós como cristãos temos dificuldade de derrubar. E a apologética é exatamente isso, é conseguir derrubar essas barreiras culturais para que as pessoas possam ver quem é Cristo de verdade e não simplesmente um falso Jesus que muitas vezes é apresentado para as pessoas, né, no mundo. Então a apologética, ela responde primeiro os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, e depois, com essas dúvidas sanadas e questionamentos que muitas vezes nós temos sanados, resolvidos, a gente consegue inclusive conversar com as pessoas. A apologética é isso. E o que é mais interessante, né, o que é mais legal é a gente perceber que o próprio Espírito Santo nos incentiva a dialogar, né, com os questionamentos culturais que as pessoas têm sem se esquivar, né, e conversando, né, respeitosamente e de maneira amável. Mas aí você pode me falar, Pedro, cara, por que defender a fé cristã? Se a fé cristã, né, se o cristianismo já é perfeito, Deus é soberano, Deus tem todo o poder e controle sobre as suas mãos, por que é necessário defender Cristo, né? Agora, depende do seu entendimento sobre o que é defender. Quando a gente pensa talvez em defesa, a gente pensa numa discussão, numa briga, numa argumentação, às vezes, até que a gente vê na internet de maneira desrespeitosa, e eu também não creio que a apologética é isso. E o ponto aqui é que nós temos base bíblica, nós encontramos alguns versículos bíblicos e até histórias ali no Novo Testamento principalmente, dos apóstolos e discípulos de Jesus, e o próprio Jesus, inclusive, fazendo apologética. Eu queria trazer dois textos bíblicos aqui, onde nós percebemos, né, tanto Paulo quanto Pedro falando a respeito de apologética, né, indiretamente um dos textos. Eu queria ler com vocês. Primeiro está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 14 ao 15. Paulo fala assim para Timóteo: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Legal, você sabe que a carta a Timóteo, né, foi escrita por Paulo para o seu discípulo Timóteo, seu filho na fé, que era provavelmente novo, ele era talvez inexperiente, estava pastoreando uma igreja provavelmente grande, e Paulo fala, primeiro, que ele não deve se envolver em discussões tolas. E aí que a gente já entra na questão de uma apologética, não é simplesmente uma discussão, uma argumentação vazia, né, simplesmente para você tentar provar algo e não chegar em lugar nenhum. Mas ele fala também sobre manejar corretamente a palavra da verdade, né? Ser um obreiro que é um exemplo aos fiéis, né? Aos cristãos, às pessoas, quer dizer, alguém que conhece a Bíblia, alguém que conhece a palavra, alguém que ama a palavra e consegue conversar com as pessoas, não em discussões fúteis, né, mas em conversas que vão gerar vida. O segundo texto que eu quero estudar mais com vocês daqui a pouco está lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 13 ao 15. Pedro fala assim: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder, né? Aí é onde nós tiramos a palavra apologia. Responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados. Legal, Pedro fala muitas coisas aqui, e uma das coisas que claramente Pedro fala, e a gente já vai estudar mais esse texto, é que nós precisamos, né, estar preparados para responder a razão da esperança que há em vocês. Ele fala isso, quer dizer, nós precisamos estar prontos
preparados para falar com as pessoas. Nós temos uma esperança. Qual é a nossa esperança? O próprio Cristo ressurreto. Mas antes de eu entrar nesse texto, eu quero falar mais sobre ele. Eu queria trazer uma breve definição sobre o que é apologética. A palavra apologética, ela vem do latim, né, apologeticus, né, e tem até o grego que eu vou colocar para vocês, que é da onde nós tiramos então a derivação da palavra aí, apologia, que significa uma defesa verbal. No dicionário secular é dito que a apologética é a disciplina teológica própria de uma certa religião que se propõe a demonstrar a verdade da própria doutrina, defendendo-a contra teses contrárias. Quer dizer, a apologética não é só uma apologética feita através do cristianismo, né, ou uma defesa do cristianismo. A apologética pode ser sobre qualquer religião. Inclusive, já tiveram várias tentativas de uma defesa sistemática ou formal, principalmente do islamismo, né? Eu já vi também de hinduísmo, budismo, né? Você encontra principalmente nos muçulmanos, o islamismo tem bastante defesa da realidade islã. Talvez não tão difundida quanto a cristã, né, o cristianismo, mas você encontra sim em outras religiões. Mas vamos então para uma definição mais talvez teológica, né, olhando para uns teólogos que falam sobre apologética. Cornelius Van Til, pegar esse livro aqui inclusive, né? Cornelius Van Til, nesse livro aqui, Apologética Cristã, eu confesso que não é um livro que eu gosto tanto, eu não acho a maneira dele abordar tão boa, enfim. Mas ele define, né, a apologética cristã como a defesa da filosofia da vida cristã contra as diversas formas de filosofia não cristã. Outro livro muito bom é esse livro aqui, Apologética Cristã, de Israel Belo de Azevedo. Esse livrinho aqui é muito legal, ele é curtinho, mas é um livrinho bem legal, de introdução. Tem várias, né, tem história da igreja, tem apologética, tem filosofia com Jonas Madureira. Esse livrinho aqui, essa coleção é muito legal. Ele define de maneira perfeita e ele fala assim: a apologética consiste na área da teologia que se preocupa em defender intelectualmente e racionalmente a fé cristã histórica. Ela não é, portanto, para profissionais da teologia, mas para todo cristão interessado em oferecer a razão, né, da fé que vivem. Então, uma das coisas legais que eu acho que o Israel ele define muito bem é o conceito de que a apologética não é simplesmente para teólogos, né, para aqueles que fazem, estão super preocupados com a teologia, mas para todo cristão. Todo cristão precisa saber a razão da esperança que há no seu coração. Teriam muitos outros teólogos, né, e filósofos que dariam boas definições sobre o que é apologética. Por exemplo, Wiley Craig, que é um apologista muito conhecido, né, nessa área, Norman Geisler. Mas um outro livro que define muito bem e que talvez faz um contraste diferente dessa argumentação lógica é o Alistair McGrath nesse livro aqui, Apologética Pura e Simples. Gosto demais desse livro, eu acho ele, para introdução, eu acho ele fenomenal. E o Alistair McGrath, ele define assim: a apologética procura lançar as pontes em direção à cultura contemporânea e não simplesmente reduzir o evangelho a preceitos da cultura ocidental. Eu acho legal, eu acho interessante a gente trazer essa definição diferente do professor Alistair McGrath, porque ele define não simplesmente como uma boa argumentação, mas como algo que vai além da lógica. O que significa isso? O apologista, né, o apologeta, ele tem como principal objetivo, né, como eu falei no início, e também esse livro define dessa forma, derrubar as barreiras culturais. Quer dizer então, o apologista ele não simplesmente contextualiza demais o cristianismo ao ponto de levar para algo simplesmente simbólico, né, ou algo muito liberal, mas também não é simplesmente uma fé puramente racional. O cristianismo ele tem a ver sim com bons argumentos, né, porque a própria cosmovisão cristã ela pressupõe então toda uma metanarrativa de criação, queda, redenção e consumação com a volta de Jesus. Quer dizer, você precisa apresentar a ideia de pecado, até o conceito de sofrimento se linka com toda essa metanarrativa, mas mais do que isso, o cristianismo não é simplesmente uma cosmovisão. O cristianismo ele tem a ver com um relacionamento. Sim, tem a ver com bons argumentos. Os argumentos derrubam barreiras, como nós estamos falando no vídeo, mas o cristianismo tem a ver com a beleza de Cristo. Tem a ver com a beleza de encontrar o Criador, aquele que fez todas as coisas, que deseja transformar os corações. Eu preciso dizer também algo que esse livro aqui do Alistair McGrath, Apologética Pura e Simples, ele também ressalta bastante. A apologética não é simplesmente evangelização, né, o evangelismo. Existe sim uma linha divisória entre aquilo que é evangelismo e aquilo que é apologética. Então, a evangelização ela convida as pessoas a Cristo,
Mas a apologética, ela argumenta. A apologética, ela derruba as barreiras, como nós falamos antes. A apologética, ela se infiltra nos pensamentos culturais. Ajuda aquele que está entendendo a fé cristã a entender melhor a Cristo. E depois, provavelmente, uma boa argumentação leva ao convite, o convite a Cristo, E daí, depois a salvação. Mas vamos voltar para a Bíblia então. Queria voltar com vocês lá para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 15. E Pedro, ele fala algo muito legal e eu queria falar com vocês mais uma vez. Eu quero ler só o versículo que fala sobre apologética. Pedro fala assim: sejam sempre preparados para responder, apologia a qualquer que lhes pedir a razão, logos, da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência. Então nós podemos destacar alguns pontos importantes do porquê viver a apologética. Por que Pedro deixa para a igreja primitiva a importância da apologética ou da apologia, da resposta para as pessoas. Primeiro ponto que eu vejo então nesse texto que nós lemos é que as suas circunstâncias, ou a nossa circunstância, mesmo nós que estamos no século XXI, não pode ser uma desculpa para não respondermos às perguntas das pessoas, a defesa da nossa fé. Pensa comigo, a carta de 1 Pedro e 2 Pedro foi uma carta que não foi escrita para uma igreja específica. Ela não foi, por exemplo, a carta aos Gálatas, que era uma região ali do Império Romano, ou não foi uma carta aos Colossenses, que é uma igreja específica de Colossos, ou não foi uma carta endereçada a uma pessoa específica como Tito ou Timóteo. Ela foi uma carta que era geral, as igrejas, ela transitava entre as igrejas. E você sabe que no ano que foi escrita essa carta, provavelmente entre o ano 65 e 67, a igreja sofria perseguição. Cristãos eram mortos por simplesmente dizerem que eram cristãos. Se a pessoa simplesmente dizia que era um seguidor de Jesus, não só ele, mas a sua família, a sua casa, tudo era destruído. A pessoa era morta, a pessoa era executada. O próprio apóstolo Pedro foi morto, provavelmente de acordo com a tradição, foi morto, crucificado de cabeça para baixo. E Pedro, mesmo sabendo do risco de ser cristão naquela época, falou aos cristãos, para as igrejas, que eles eram chamados a defender a fé, a responder à esperança que existia nos seus corações, que era o próprio Jesus, a defender a fé, a se posicionar. E nós, no século XXI, 2000 anos depois da igreja primitiva, nós também somos chamados a responder à razão da nossa esperança. Mesmo sabendo que talvez isso nos custe a nossa reputação, mesmo que isso possa comprometer a maneira que nós somos vistos no nosso trabalho, na nossa faculdade, diante das pessoas, diante de tantas ideologias que existem nesse mundo, nós como cristãos somos chamados a permanecer na nossa fé e a defender aquilo que nós acreditamos. Sim, com mansidão e respeito, como o próprio apóstolo Pedro fala para nós, mas nós somos chamados a entender que mais vale perder a nossa vida para Cristo, perder a nossa reputação diante do nome de Jesus e glorificar a Ele, respondendo às pessoas à nossa volta. E segunda lição que a gente consegue tirar desse texto de 1 Pedro é que o nosso testemunho é a nossa primeira defesa. Vamos lá, os livros de 1 Pedro e 2 Pedro são livros muito práticos, tem a ver com a vida cristã. Você que conhece talvez um pouco mais a Bíblia sabe que o livro de 1 Pedro não é um livro como o livro de Hebreus ou de Romanos, que tem muito conteúdo teológico denso, muita dificuldade na leitura. Não. Quando Pedro escreve, ele escreve sobre coisas práticas, que sim, tem teologia, não estou falando que não tem teologia, mas são livros mais práticos. E a gente percebe que nos próprios versículos, entre o versículo 13 ao 16, Pedro vai enfatizar a santidade, a sua vida diante das pessoas. E no mesmo capítulo 3, no versículo 8 ao 9, Pedro vai falar assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem a bênção por herança. É muito legal a gente pensar que, antes de responder a esperança que há em vocês, que Pedro vai falar depois, ele vai falar sobre a necessidade de um bom testemunho. Sabe que a nossa maior arma como apologistas não é aquilo que nós falamos, não é a nossa maneira de pregar, não é os nossos bons argumentos, é o nosso testemunho. As nossas palavras precisam vir acompanhadas do nosso testemunho que exalta Jesus, que glorifica a Cristo.
né, que de alguma forma prega às pessoas. Pedro enfatiza então a necessidade da nossa vida ser coerente com aquilo que nós estamos falando, né, porque o que adianta a gente pregar a verdade, a gente ter bons argumentos, se a nossa vida não resplandece Jesus? E a terceira lição que a gente consegue ver nesse texto de 1 Pedro é que nós sempre precisamos estar preparados. Pedro enfatiza a preparação do cristão. Agora pensa comigo, por que Pedro fala sobre o cristão estar sempre preparado? Sempre preparado. Por que ele enfatiza a preparação do cristão? Porque o preparo é algo diário e é algo contínuo. Pensa comigo, um atleta, né, um cara que faz musculação, ou um cara, né, que faz uma luta, né, um jiu-jitsu, eu mesmo gosto de jiu-jitsu. Se você deixa de treinar 2, 3 dias a semana, fica 2, 3 semanas sem fazer o exercício que você sempre faz, existe uma queda no seu rendimento. Você para de evoluir, você começa a regredir inclusive, porque o treino, né, de qualquer esporte, né, não só alta performance, mas qualquer nível, você precisa ter um preparo diário, precisa ser algo contínuo, onde você sempre se prepara e nunca para de exercitar. Da mesma forma, a boa apologética, né, a boa resposta para as pessoas, ela precisa vir acompanhada de preparação. O problema é que muitos cristãos, na hora que chegam lá diante de uma conversa, né, algum amigo traz uma barreira cultural que a gente tem falado nesse vídeo, traz uma questão muito difícil, um questionamento, e aquele cara, o cristão, nem conhece questionamento, e não consegue conversar, e não consegue apresentar o verdadeiro evangelho. Então nós como cristãos somos chamados a nos preparar sempre. Preparação sim com a palavra de Deus, e preparação também com bons livros, né, com questionamentos da vida, até com questões atuais, né, que a gente precisa sempre estar preparado. E é isso aí, gente. Esse vídeo foi uma introdução apologética, a gente trouxe as definições, né, da palavra apologia ou apologética, trouxemos também o texto de 1 Pedro capítulo 3, onde nós encontramos então a palavra apologia ou responder, que é da onde nós tiramos então a disciplina teológica, que é a apologética. E a gente também trouxe um pouco de definição e tentamos trazer alguns pontos importantes, algumas lições importantes que Pedro nos deixa naquilo que ele escreveu. Eu espero que de alguma forma você seja edificado, né, e seja então desafiado a ser levado para esse lugar de fazer sim apologética, né, de estudar e buscar, porque esse é o objetivo desse canal, né, fazer de você um bom estudioso da palavra, amando mais a Jesus e também se interessando mais por esses assuntos tão importantes. É isso aí, pessoal. Deus abençoe sua vida. Se você foi edificado, foi abençoado, por favor, deixe seu like, comenta aqui embaixo também, né? Se de alguma forma te ajudou essa aula que a gente fez aqui, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, mais uma vez eu peço, se inscreve no canal para ajudar a gente, né? Vamos ver se a gente chega aí nos 1000 inscritos daqui a pouco. É isso aí. Deus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!